E chegamos agora à quinta geração de computadores, que significa uma geração de transição entre o presente e o futuro. Podemos dizer que ela é uma fronteira da era da inteligência artificial. São tantas inovações na quinta geração que antes mesmo de falarmos da inteligência artificial, é importante destacar a questão dos dispositivos móveis, que são os computadores móveis, que parece que muitas vezes estão tão presentes em nossas vidas, em nossa rotina, que é tão transparente usar essas tecnologias que parece que é praticamente impossível imaginar muitos processos sem eles. Podemos destacar desde os primórdios dos PDAs, aí, os Personal Digital Assistants, lá na década de 90, meus caros, estamos falando aí de cerca de 30 anos, né? O tempo passa rápido. Até os modernos smartphones, como os iPhones da Apple, né? Passando por inúmeros dispositivos, né? Citando, por exemplo, carros, aviões, sistemas embarcados, para entretenimento, como os consoles de videogames, consoles portáteis, né? Que fazem, muitas vezes, o uso intenso, por exemplo, das redes móveis, das redes sem fio para conexão com a internet. São tantas questões que é possível falar desde os avanços dos sistemas operacionais para os nossos dispositivos móveis, como o iOS da Apple, lançado lá em 2007, até o famoso sistema operacional do Google, o Android, que até o momento da gravação desse vídeo, ele é o sistema operacional dominante, com o iOS da Apple em segundo, destacando aí os dispositivos móveis. A quinta geração de computadores, né, falando de presente e futuro, continua se desenvolvendo e é caracterizada por avanços da inteligência artificial, a IA, e também aspectos como a computação quântica. Nessa geração, os computadores não apenas processam rapidamente as informações, mas também são capazes de aprender e tomar decisões com base em novas informações. Isso inclui o uso de redes neurais, que simulam o funcionamento do cérebro humano, e também sistemas de aprendizagem de máquina, que melhoram suas funções com o tempo. Existem aí diversas aplicações nesse meio. Podemos citar alguma delas, os sistemas especialistas, né, que são os programas que simulam o conhecimento e raciocínio de um especialista em uma determinada área. Temos aí o reconhecimento de voz e imagem, que são capazes de fazer com que os computadores entendam e interpretem a fala humana e identifiquem objetos, imagens, rostos. Né? Temos aí a aprendizagem de máquina, ou aprendizado de máquina, o machine learning, que trabalha com algoritmos que permitem aos computadores aprender com dados e realizar tarefas, sem serem explicitamente programados. Temos a área da robótica, com o desenvolvimento de robôs autônomos, capazes de realizar tarefas complexas e também em ambientes dinâmicos. Temos também a questão do processamento de linguagem natural, né? Capacidade dos computadores de entender e gerar linguagem humana, como os nossos chatbots inteligentes, assistentes virtuais, presentes em uma série de dispositivos aí, nos nossos sistemas operacionais modernos. Né? Então, com todas essas perspectivas, também temos que destacar reflexões que são importantes em relação aos desafios aí e aos impactos, né? Citando mesmo a questão da inteligência artificial. Entre elas, a questão aí da complexidade, né? O desenvolvimento de sistemas de IA é um desafio extremamente complexo e requer avanços em diversas áreas, como hardware, software, algoritmos. Temos um tema que é a questão ética, né? A crescente aí, inteligência dos computadores, da inteligência artificial, levando também questões éticas importantes, como a responsabilidade pela tomada aí de decisões e também a privacidade dos dados. Temos também a questão do impacto no mercado de trabalho, né? Com cada vez mais as tarefas sendo automatizadas, pode levar a uma substituição de empregos, né? Exigindo, por exemplo, a adaptação da força de trabalho ou a realocação para outras áreas. Dando sequência, né, citando exemplos aí de tecnologias, nós podemos falar sobre o IBM Watson, né, de IA, como nós estamos falando aí, que ganhou notoriedade no início, né, desse boom tecnológico, né, boom das IAs, passando por várias ferramentas, como o Vertex AI da Google, o Gemini da Google também,
os famosos chat GPTs, as IAs da Microsoft como o Copilot. Então, são grandes exemplos aí dessa geração, né, e estão presentes muitas vezes no nosso cotidiano aí para as mais variadas tarefas. Esses sistemas têm a capacidade de realizar tarefas complexas, como entender e gerar, por exemplo, a linguagem natural, diagnosticar, por exemplo, doenças e jogar jogos estratégicos, né, disponibilizando, por exemplo, habilidades avançadas, né? Então, uma importante vertente aí dessa quinta geração, né, geração de transição, que nós estamos chamando, associa-se ao chamado processamento também verde, que se refere às práticas tecnológicas no campo da computação e de processamento de dados, que são projetadas para reduzir também o impacto e a preocupação aí com relação ao meio ambiente. Este conceito ele abrange várias abordagens e podemos citar alguma delas aí. Por exemplo, a eficiência energética, né? Então a gente pode falar de servidores, data centers, dispositivos que operam com menor consumo de energia. Podemos falar das energias renováveis, energia solar, eólica, dentre outras aí, como fontes para alimentar os equipamentos aí de TI dentro desses data centers. Temos também o desenvolvimento de software sustentável, que nada mais é que a criação de softwares que otimiza o uso dos recursos do hardware, como memória e processador, com a finalidade, por exemplo, de garantir a redução do consumo de energia. Temos o famoso cloud computing verde também, né? Que é a migração para serviços em nuvem que são geridos por empresas comprometidas com práticas sustentáveis, que fazem, por exemplo, o uso da energia limpa. Então, a gente pode perceber que são tantas questões, né, que a quinta geração de computadores, ela representa uma nova história da computação, com foco no desenvolvimento de sistemas inteligentes e capazes de realizar tarefas antes, né, que antes, muitas vezes, eram exclusivas aí dos seres humanos. Embora ainda esteja em desenvolvimento, a IA tem um potencial de transformar diversos aí setores aí da sociedade, né? Por exemplo, desde medicina à indústria. Então, tive muitas pesquisas sendo feitas aí, sendo publicadas. Então, mais uma vez, aí, passando aí por essa jornada ao longo de várias gerações, né, pela história da computação, que ilustra, né, como a engenhosidade humana transformou simples ferramentas em máquinas complexas, capazes de realizar bilhões de operações por segundo. E também nos prepara para um futuro em que a inteligência artificial, a computação quântica, por exemplo, aí da quinta geração, podem redefinir, né, o que é possível no nosso mundo digital. Bom, pessoal, por enquanto, essas informações que eu gostaria de deixar para todos. Deixo um abraço e até uma próxima aula.